Fala para o teu irmão, diz, é tempo do teu deserto produzir. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja hoje. Tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. É tempo do teu deserto produzir. Abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, verso 1. Gênesis 26, 1. Ao verso 25. Eu quero falar com você hoje sobre chegou a hora do seu deserto produzir. Tem alguém aí no deserto? Tem alguém vivendo um deserto aí? Tem alguém passando num deserto aí? Deus me deu essa palavra para hoje. Chegou a hora do seu deserto produzir. Eu não vou pedir para levantar a mão, talvez quase todos vão levantar a mão, porque Deus falou comigo sobre isso. Então é porque tem gente passando. Deserto. Deserto, muitas vezes, é tido como um lugar de sofrimento terrível. E muitas vezes não é. Depende com quem você está no deserto. Depende com que você está no deserto. O nosso problema não é o lugar onde estamos ou como estamos. Vai, apóstolo, agora pirou de vez. Não. Presta atenção numa coisa que eu quero te dizer hoje. O nosso problema, o seu problema, o meu problema, não é o lugar onde estamos ou como estamos. Mas é com quem estamos. Com quem? Com quê? Com quem e com que estamos? Deserto, seca, sofrimento, nunca foi problema para Deus. Presta atenção. Sofrimento nunca foi uma problemática para Deus. Nunca. O próprio Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E talvez foi o maior sofrimento que um ser humano já passou na terra. Foi o sofrimento, a agonia de Cristo na cruz. Olha, apóstolo Jesus, sim, Jesus ali era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha a mesma fragilidade da nossa carne, estava com ele naquela cruz. Foi uma agonia terrível. Sofrimento nunca foi uma problemática para Deus. E também não pode ser para os seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão. Quem é filho do Senhor aqui? Diz aleluia. Então diz assim, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas do Senhor. E então sofrimento, seca, deserto, luta, sei lá o nome, não pode ser problemática na sua vida, mas precisa ser solução e resposta. Precisa ser solução na sua vida. Nós temos que entender o processo de estar em um deserto. O que leva alguém a um deserto, o que leva alguém a sair de um deserto, o que leva alguém a viver em um deserto, ou melhor, o que leva uma pessoa a produzir no meio de um deserto. E eu quero falar sobre isso hoje. Produzir no meio do deserto.
produzir no meio do sofrimento, produzir no meio da agonia, produzir no meio dos ataques, produzir no meio das lutas, porque Cristo na cruz, no meio da agonia, Ele produziu salvação, redenção, libertação e a glória para todo ser humano. No livro de Gênesis fala de um dos patriarcas, o segundo patriarca Isaac, na terra de Gerar. Diz assim o texto, Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Primeira coisa que nós precisamos entender na nossa vida, melhor, duas coisas que precisamos entender primeiro em nossa vida é: nós temos que ouvir a voz de Deus. Fala para o teu irmão, diz: se você quer produzir em um deserto, você precisa ouvir a voz de Deus. O que o Senhor falou para Isaac? Não desça ao Egito. Não desça ao Egito, mas vai para o lugar aonde eu vou te levar, aonde eu vou te mostrar, aonde eu vou te introduzir, e habita ali, naquele lugar. Primeira coisa que torna um ser humano produtivo é quando esse ser humano, ele aprende a ouvir a voz de Deus. Abraão era um homem normal. Abraão era um homem qualquer na terra de Ur, na terra de Harã. Mas a Bíblia diz que um dia Deus apareceu a Abraão e diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra onde eu vou te levar, e eu te farei pai de multidões. A voz de Deus na vida de um ser humano, ela muda a história, ela muda a sorte, ela muda tempos e épocas, ela muda formas e maneiras. Ela faz as etapas serem superadas. Quando a voz de Deus, ela penetra uma pessoa, quando a voz de Deus entra para dentro de um ser humano, esse ser humano, ele começa a viver um nível impactante. E o Senhor fala com Isaac. Quando o Senhor fala com Isaac, era um tempo o quê? Um tempo de fome, um tempo de sede, um tempo difícil, um tempo onde as pessoas estavam desesperadas, um tempo onde as pessoas não sabiam para onde ir, um tempo onde as pessoas não sabiam o que buscar, um tempo onde as pessoas não sabiam o que fazer. Mas o Senhor fala com Isaac: não desça para o Egito, mas fique no lugar aonde eu te colocar. Vai para a terra e habita onde eu te mandar. Primeira coisa que muda uma história de uma pessoa, o torna produtivo, é quando a voz de Deus está dentro da vida dele. O que muda a vida de uma pessoa não é o lugar. O que muda a vida de uma pessoa não é um país. O que muda a vida de uma pessoa não é uma cidade. O que muda a vida de uma pessoa não é um rei. O que muda a vida de uma pessoa, presta atenção, não é um estágio da vida dele, mas o que muda a história da vida de uma pessoa é a voz de Deus que habita dentro dessa pessoa. Amados,
Fome sempre teve, fome há e sempre existirá. Enquanto essa terra não for transformada, a fome, ela estará sobre a terra. Enquanto a maldição não for arrancada da terra, vai haver fome, vai haver seca, vai haver dias maus, vai haver dias difíceis. E o que vai me guardar? O que vai te guardar? A voz de Deus na tua vida. A voz de Deus. Muita gente diz: eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar disso, eu vou mudar daquilo. Você precisa mudar de Deus. Porque muitas vezes o Deus que você serve não é o Deus verdadeiro. A questão é qual o Deus que fala na sua vida. Qual é o Deus que fala na minha vida? Qual é a voz que está dentro de mim? O Senhor disse para Isaac: fique na terra, fique na fome. Segundo, nós precisamos entender, nós não podemos viver como a gente pensa ou a gente quer. Tem muita gente vivendo do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha. Tem muita gente que ele quebra, presta atenção, ele quebra a voz de Deus na vida dele. Ele quebra as etapas de Deus na vida dele. Tem muita gente que queima etapas. Tem muita gente, querido, que está queimando as etapas da vida. Sempre começando de novo. Sempre iniciando de novo. Quebrando a sequência. Sabe o que faz diferença na vida de uma pessoa? É quando uma pessoa não quebra a sequência. Se você tem quebrado sequência até hoje na sua vida, chegou o dia de você mudar isso na sua vida. Você não pode ficar quebrando sequência, queimando etapas. Etapas são para ser superadas, não é ser queimadas. Tem gente que ele vai, de repente começa tudo de novo, da estaca zero. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ser assim? Olhe para mim, eu não estou dizendo que com Deus não tem deserto. Eu não estou dizendo que com Deus não tem fome, presta atenção. Eu não estou dizendo que com Deus não tem situação e dia mau. Tem, Paulo falou sobre isso. Tomai sobre vós o capacete da salvação. E ele vai falando a armadura, ele vai falando a couraça. Para quê? Para poder resistir no dia mau. Então fala para o irmão que está do seu lado, diz: o dia mau ele vem. Fala para ele: não precisa procurar o dia mau, ele vai chegar. Tem gente que fica desesperado. Está passando um avião, ele vai cair na minha cabeça. Não, irmão, se tiver de cair, ele vai cair. Não precisa se preocupar com o dia mau. O dia mau ele chega, o dia mau ele vem. O dia mau ele invade a nossa vida. Mas a gente não precisa preocupar com o dia mau. Sabe por quê? Porque existe uma voz que protege a nossa vida. Existe uma voz que é capaz de nos sustentar. O Senhor disse para Isaac: não desça para o Egito. Quantos crentes que têm descido para o Egito? Nós não podemos viver como a gente pensa, a gente quer. Nós não podemos buscar refúgio no Egito. Quantas pessoas têm buscado refúgio no Egito? Quantas pessoas têm vivido, irmãos, de uma maneira toda errada, de uma maneira toda confusa. Eu não sei se hoje você quer ouvir o sermão que você vai ouvir, mas talvez você precise ouvir esse sermão hoje, e ele vai mudar a sua vida para sempre. Quantas pessoas estão buscando refúgio no Egito? Quantas pessoas estão descendo? O Egito simboliza o mundo. Quantas pessoas que a sua confiança está na tua força?
Quantas pessoas que a tua confiança está no teu intelecto, está nos amigos, está no plano do governo, está não sei no que, não sei no que, não sei no que. Preste atenção em uma coisa na sua vida. Quem precisa comandar a sua vida é a voz de Deus. Eu estou entendendo disso, glória a Deus. Muita gente está buscando jeitinho de se escapar da crise, esse jeitinho para mudar a vida dele. Ele arruma um jeito e ele vai. Quem quer voltar ao Egito? Eu vou dar um exemplo. É uma pessoa, presta atenção. Eu vou falar na área financeira que todo mundo sabe. Voltar ao Egito, irmão, é um cara que vive lascado na vida financeira. Presta atenção. Num deserto, que nunca o dinheiro dá para pagar as contas, nunca dá para ter a viagem do sonho dele. Ele vê todo mundo indo de férias, ele vê todo mundo viajando, ele vê todo mundo sendo abençoado, ele vê todo mundo desfrutando, e ele fica só assim, chupando o dedão e falando besteira. Sabe o que eles falam besteira? Fala assim, em vez de investir na igreja, ele podia falar assim, pastor, ô presbítero Luiz, em vez de investir em mim, tem que investir nele. Que é isso que o cara quer falar? É isso que a pessoa quer dizer. Sabe o que é voltar ao Egito, querido? É uma pessoa que ele vive, presta atenção, eu vou falar contigo hoje, Deus vai falar com você agora. Sabe o que é uma pessoa que não rompe, presta atenção, que não rompe o deserto, que não produz o deserto? É uma pessoa que a vida dele, sempre ele está pagando a taxa mínima do cartão. Sempre ele está colocando um cheque para cobrir outro. E tem uns que nem cheque tem. Ele fala assim, irmão, me empresta uma folha de cheque. Me empresta seu cartão de crédito. Aí o irmão fala assim, não posso não. Ele diz, mas você não é meu irmão na fé? É irmão seu na fé, mas ele não é obrigado a viver na porcaria de vida que você está vivendo. E não mudar de vida. E não tomar uma posição. Olhe para mim. Deus quer produzir na sua vida. Não é só na minha, na vida do João, na vida do Manuel. Não. Na vida da Ana, não. Deus quer produzir na vida de todos. Fala comigo assim, levanta tua mão direita e diz assim, Deus, Ele quer produzir na minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado e diz, Deus quer produzir na sua vida, rapaz. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Mas Deus não vai produzir na vida de uma pessoa, presta atenção, que vive fazendo dívida e não paga. Se ele ganha 500, ele faz conta de 2.000. E suja o nome da igreja, do Senhor Jesus. Que o povo fala assim, crente é caloteiro. Um dia eu estava aqui, numa empresa. E o povo lá conversando, e eu comprando coisa lá na loja lá. E o cara metendo pau em pastor. Pastor é vagabundo, pastor é bandido, pastor é ladrão, tudo rouba, pastor compra e não paga, pastor é isso, pastor é aquilo. Eu gosto de deixar as pessoas falar, irmão. Você toma cuidado comigo que eu deixo a sua língua aí depois eu te pego. E o cara falou, irmão Zé Rodrigues, uma meia hora, eu deixei um advogado. E o cara todo, com um empresário. E eu olhando para eles, pastor Benedito, e eles metendo cacete em pastor. E tem mesmo, tem vagabundo mesmo. Tem nego que não presta mesmo. Tem bandido mesmo. Fazendo da igreja comércio. Só que ele usou a palavra todos.
Ele falou, todos. Eu olhei dentro do olho dele, eu estava do lado dele. Eu disse, meu amado, eu quero te dizer uma coisa, querido. Vem cá, presbítero. Peguei na mão dele assim. Estava do meu lado, de lado assim, nós no balcão. Peguei na mão dele assim no braço e disse assim, eu quero te dizer uma coisa. Você está equivocado. Porque eu sou pastor. E eu não sou vagabundo. E eu não sou bandido. E eu quero te dizer mais ainda. Eu tenho como provar isso para você. Agora você não tem como provar para mim. Bati no ombro dele. Ok, meu cara? Você é o único. Eu disse, eu não sei, mas que eu sou bandido, não sou. Como estou entendendo? Eu não sou. Olhe para mim. Deus quer te fazer frutífero. Você não pode negociar com o Egito na sua vida. Enquanto o Egito estiver na tua vida vira uma praga. Tem gente que diz, cheque é do capeta. O meu não é não. O meu é meu. E o capeta nunca entrou nele e nunca vai entrar. Olhe para mim. Nunca voltou um cheque sem fundo meu. E nunca vai voltar. Não voltou, não volta e não voltará. Sabe por quê? Porque eu nunca vou descer o Egito. Eu sou daqueles que têm a voz de Deus dentro da minha vida. Cartão de crédito não é do capeta, irmão, é seu. Zela dele. Cartão de crédito, olhe para mim. Não é para pagar taxa mínima, é para pagar taxa máxima. Mas entenda isso. Se isso tem acontecido na tua vida, é hoje. Hoje você vai se tornar produtivo e vai sair dessa moléstia da tua vida. Porque hoje você vai entender que a voz de Deus precisa estar dentro de você. Entenda algo na tua vida. Nós precisamos ter a nossa vida na promessa e na herança. Olha o que diz o verso 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olha, irmão, tem gente descendo ao Egito demais. Presta atenção. Tem gente apegado à bagunça, a peteco. Olhe para mim, a negócios errados, a situações erradas. E isso vai matar a sua vida para sempre. Isso vai acabar contigo. Por isso o Senhor disse, você não vai descer. O teu pai já desceu e fez besteira quando ele desceu. Ele trouxe H e me criou um problema muito grande. E você não vai descer. Olhe para mim, todos que descem o Egito arrumam confusão para Deus resolver na sua vida. E a confusão de Abraão foi grande, irmão, até hoje. Quem já viu falar lá que palestino mata, que árabe mata judeu, judeu mata árabe? Quem já viu falar isso? Briga, que não vai parar não, irmão, não tem jeito não, que é briga de irmão. Porque Abraão desceu no Egito, presta atenção, trouxe uma escrava, deitou com ela e gerou um filho que Deus não falou para gerar. Olhe para mim, quantas coisas que você tem gerado no mundo, na sua vida, e isso tem matado sua vida. E muitas vezes você culpa pastor, você culpa a igreja, você culpa Deus, você culpa sua mulher, você culpa seus filhos, você culpa o governo, você culpa a Dilma, você culpa tanta coisa, irmão. A Dilma está precisando de muita oração da igreja.
Porque o trem está feio para o lado dela e do Brasil. É hora da igreja orar agora. Eu quero te dizer uma coisa na tua vida. Nós não podemos envolver com o mundo. Nós precisamos envolver com a promessa. O Senhor fala com Isaac: habita nela e serei contigo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como eu fiz com teu pai Abraão. Olhe para mim, nós não podemos viver com a gente, como a gente pensa. Nós temos que buscar Deus, nós precisamos ter na nossa vida a promessa e a herança do Senhor. Você precisa buscar a herança do Senhor na tua vida. Apóstolo, eu estou ruim. Apóstolo, eu estou endividado. Apóstolo, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou lascado, eu estou isso. Presta atenção. Quero te dar uma dica hoje. É dia de você levantar e não concordar com isso mais na tua vida. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu errei, eu fiz tudo errado, e eu vou mudar de vida a partir de hoje, Senhor, e eu quero buscar a tua glória na minha vida, porque já chegou a hora do teu deserto produzir. Está chegando o momento de Deus mudar a tua história, a tua sorte. O teu deserto vai produzir. Mas está seco, está árido. Para Deus não faz diferença. Olhe para mim. Sofrimento, problema, deserto, sequidão não é problemática para Deus. Nunca foi e nunca será. Mas nós precisamos agarrar a herança, a promessa, a palavra. Está escrito. Se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Está escrito. Se orarmos, Ele é fiel para nos ouvir. Está escrito. Se nós colocarmos nosso coração, se propusermos a buscar o Senhor, nós vamos achar. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Não importa do jeito que você está, não importa o que você fez, não importa a maneira que você se encontra, importa é aonde você vai se colocar a partir de hoje na tua vida. Porque estamos no tempo onde Deus pode te ouvir e mudar a tua história. Nós precisamos permanecer aonde e do jeito que Deus quer para a nossa vida. Olha para o teu irmão, diz assim para ele: em primeiro lugar. Fala para ele: em primeiro lugar. Para você produzir no deserto. Fala mais forte: você tem que produzir no deserto. Primeira coisa, ouça a voz de Deus. Segunda coisa, não negocia com o Egito. Terceira coisa, agarre a promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa aí? Quem tem promessa de Deus na sua vida aí? Quem tem herança de Deus? Quem que algum dia já jejuou, já orou, já fez projeto de vida, já buscou, já chorou, hein? Ei! Então, olhe para mim, agarre a isso. Apegue a isso. Busque, volte para isto. Quarto, permaneça aonde e do jeito que Deus quer que você permaneça. O que é isso, apóstolo? Verso 6, está escrito: Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, pois, ficou em Gerar. Olhe para mim, em Gerar tinha o quê? Muita fome. Em Gerar tinha o quê? Deserto, sequidão. Em Gerar tinha o quê? Sofrimento, luta. Situação esquisita, mas em Gerar tinha a voz de Deus. Em Gerar tinha a palavra de Deus com Isaac. Isaac estava no deserto, mas a palavra de Deus estava com Isaac. Olhe para mim, eu não sei como você está, eu não sei o que tem acontecido contigo, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer hoje: agarre a promessa e permaneça com Deus. Ele vai te levantar, Ele vai cuidar de ti.
Ele vai fazer algo na tua vida, no teu deserto. Quinto, para o deserto produzir, presta atenção, não podemos envolver com os erros de nossos pais. Não podemos envolver, ficar preso ao passado, porque senão nós somos neutralizados de nossa bênção. Muita gente está onde Deus quer que ele esteja, mas muitas vezes ele está ligado ao passado. Muitas vezes ele está preso ao erro dos pais. Olha o que diz o verso 7 em diante. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Quem tinha falado isso? Quem tinha falado isso lá atrás? Abraão. O que Isaac fala? É minha irmã. Ele fala o quê? O que o pai tinha falado. E olha o que acontece com Isaac. É minha irmã. Pois temia dizer é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, rapaz. Como, pois, dissestes a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste, rapaz? Facilmente algum do povo teria abusado de uma mulher, de tua mulher, rapaz. E tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, Abimeleque: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Olhe para mim. Tem muita gente que tem a voz de Deus, não mistura com o Egito. Presta atenção. Está agarrado à herança, está onde Deus quer que ele esteja. Mas olhe, seu deserto não produz, sabe por quê? Você está agarrado ao passado. Se alguém está com Cristo, as coisas velhas e tudo. Quem entende isso? Quem é de Cristo aqui? Quem é de Cristo aqui, levante a mão. Levanta a mão bem alta e diz: eu sou de Cristo. Cristo é meu. Acabou. Está fechado. Está ou não está? Está ou não está? Presta atenção. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você precisa deixar o passado. Outra coisa que eu quero falar com a igreja hoje: tome cuidado. Tome cuidado como você vive, que os seus filhos viverão do mesmo jeito. Tem pai cobrando do filho: meu filho! O filho é igualzinho o pai. A filha é igualzinha a mãe. Não tem onde tirar e pôr. Presta atenção. Como você reage, os teus filhos reagem. Isso é sério. Por isso que muitos lares não mudam. Muitos casamentos não são restaurados. Muitas famílias não são transformadas. Não adianta dizer que é crente. Você tem que ser crente. O que fazemos, sujeitamos a nossa herança ao destino. Tome cuidado. Quantos estão presos ao passado? A Bíblia diz que Isaac ficou ali muito tempo na terra de Gerar, com fome, com seca, com deserto. Ele estava escondendo, ele estava omitindo, ele estava mentindo. E nada aconteceu na vida dele. Mas a Bíblia diz que o dia que Isaac se abre com Abimeleque, olha o que diz no verso 12. Lê comigo. Lê comigo.
Quanto? Hã? Já pensou você plantar 1.000 e colher 100.000? Quem segura uma pessoa? O que acontece na vida de uma pessoa que a multiplicação é 100 por 1? O que acontece, irmão José Rodrigues? Hã? Ele fica milionário. Mas por que não está acontecendo na nossa vida? Tem um quê? Tem um porquê. Por que a nossa vida não muda? Eu não posso ser o que eu sou hoje daqui a 5 anos. Quantas pessoas estão presas ao passado? O Senhor está dizendo hoje, corte o teu passado. Porque chegou o tempo de você produzir no seu deserto. Vai começar a haver uma grande colheita no teu deserto. A Bíblia diz que Isaac não mudou daquele lugar, mas Isaac semeou naquele lugar. Naquela terra seca e não choveu, não caiu água. Olhe para mim, as coisas não mudaram, a atmosfera não mudou, continuou do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que agora Isaac, ele conseguiu semear, ele semeou, ele semeia. Tá ali, Isaac não conseguia semear, Isaac estava preso ao pai, Isaac estava preso à omissão do pai, à mentira do pai. Isaac acreditava em Deus, Isaac queria uma mudança, Isaac queria uma transformação, mas Isaac não conseguia semear. Mas naquele dia ele semeia, naquele ano ele semeia, e ele recolhe 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não caiu chuva, não caiu tempestade, mas Isaac prosperou. Olhe para mim, as coisas não precisam mudar para você mudar de vida. Você não precisa mudar de cidade, de lugar, nem de igreja, nem de nada. Você precisa deixar o passado. Você precisa consertar algumas coisas na tua vida. A Bíblia diz que aquele homem semeou. Verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Você já imaginou para a Bíblia colocar essa frase? Ficou riquíssimo? Você já imaginou, Paulo? Ficou riquíssimo. É porque ficou mesmo. Você vai ver o que aconteceu com esse homem aqui na frente. Presta atenção. Nós temos que nos desprender da herança carnal, do jeito carnal de viver. Nós temos que nos ligar à produtividade celestial. Nós precisamos crer. Você não tem que brigar. Você não tem que questionar, você tem que crer, e você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver as coisas mudar na sua vida. Você vai, olhe para mim, você vai ver dívida após dívida saindo das suas contas, da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho, da sua vida. Você vai ver o coração dos teus filhos mudando contigo, o coração dos teus filhos mudando a respeito de Deus. Você vai ver teu casamento sendo restaurado, você vai ver a tua fé mudar, você vai ficar riquíssimo de fé. Você que é fraco, você vai tornar forte, você vai tornar grande, você vai tornar, irmão, intransponível. Ninguém vai conseguir transpor você, a não ser a glória de Deus na sua vida. Entenda uma coisa na tua vida: o crescimento, ele está ligado à minha aliança celestial que eu tenho com Deus. Até ali as coisas estavam normal. Mas aquele dia Isaac,
ele desprende e ele semeia. E ele começa a colher 100 por um. Choveu? Não. Continuou do mesmo jeito, Denilson. Do mesmo jeito, presbítero Denilson. Sem chuva, mas Deus o abençoava. E todo ano Isaac lançava semente, e ela nascia, ela crescia, e ela produzia. Preste atenção em uma coisa na sua vida. Quando você cresce, o seu crescimento produz inveja. Aqueles que estão em sua volta. Olha o verso 14. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Tem gente que fica amargurado. Mas o fulano está me perseguindo, o ciclano está falando de mim, o Bertano. Até quando você vai ficar nessa, irmão? Até quando você vai se prender às coisas e às pessoas? Você precisa se prender a Deus. E você vai começar a produzir no deserto da tua vida. O deserto vai florescer. E chegou o tempo disso acontecer na tua vida. Tua vida vai mudar nesses dias. Vai acontecer um reviravolta na tua vida. Vai acontecer uma mudança. A atmosfera vai mudar na tua vida e na tua casa. Você precisa se desprender da carne e começar a se prender ao celestial. Eu não dou conta, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar, eu não consigo amar, eu não consigo isso. Você está preso na carne. Olhe para mim, você está preso na carne. Eu não consigo tolerar meu esposo que fala isso, eu não consigo tolerar minha esposa que fala aquilo. Eu não consigo, eu não dou conta de mudar, eu não aguento. Olhe para mim. Você está no deserto, mas você está preso na carne. Você precisa ficar no deserto, mas começar a aprender em Deus. Começar a aprender na glória de Deus. Começar a se prender no celestial. Deus me ajuda. Deus me faça diferente. Deus me faça entender essa mulher. Me amar essa mulher. Cuidar dessa mulher. Sabe qual é o dia que a tua mulher vai mudar? O dia que você amá-la. O dia que você cuidar dela como você nunca cuidou. Sabe porque muitas vezes, desculpa o linguajar que eu vou dizer. Sabe por que a tua mulher parece uma mula, uma égua velha dando coice? É porque você nunca a trata como princesa, como rainha da sua casa. Sabe por que teu marido é um cavalo, um jumento selvagem? Porque você nunca... Olhe para mim, esposas. Sabe por que teu marido é um jumento, um cavalo, dando coice, inchando o seu ouvido, te espraguejando? É porque você não põe ele no seu colo. Aprenda a pôr teu marido no colo. Ame-o. Isso é difícil, apóstolo. O cara é um cavalo. Começa a se desprender da carne e começa a semear no deserto. E o teu deserto vai produzir. Porque a obra do céu é maior do que todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos presos na carne. É tempo de mudar. É tempo de tomar uma nova dimensão na sua vida. Tem uma coisa esquisita com os casais. Interessante que eu vou começar a fazer encontro de casais agora, né? Vamos abrir aqui 1 minuto. Eu acho interessante os casais. É uma brigaiada, mas não larga, mas não... Aquele trem, aquela coisa. Eu não quero, mas não me deixa. Não é assim, Guimar? Eu não quero, né, Beth? Não quero, mas não me deixa, não me larga, não. Por que não muda? Por quê? É difícil mudar? Hã? Chegou o tempo do teu deserto produzir. Ele vai produzir nesses dias. Vai acontecer algo na tua vida esses dias.
Cheira manassuri calamanaya. O senhor nunca teve problema? Tive, mas minha esposa tivemos problema demais com o casal. Foi fácil não, né? Foi fácil não. Tem dia que a gente chegou num nível. Tem dia que um fala pro outro, se eu te atacar, nós rola, né? Então deixa eu ficar calado. Melhor rolar só na cama, irmão. Para que rolar no chão? Por que rolar na panela, a cabeça na panela? Tem marido que é besta demais, gente. Tem homem que é burro demais. Acabou que chega em casa todo eufórico. Aí a mulher dele vem e começa a brigar com a mulher. Ai, acabou a noite, irmão. Acabou os seus sonhos, acabou suas fantasias. Foi embora. Ô besta. Muda de vida. Sai da carne. Entra no sobrenatural. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Não vai dar para mim terminar a palavra. Presta atenção numa coisa. Os nossos inimigos tentarão sufocar, controlar nosso futuro. Presta atenção. Eles vão ter inveja de você e eles vão tentar controlar você. Eles vão tentar amarrar seu futuro. Eles vão tentar te prejudicar teu futuro. Olha o que fala aqui. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Olha o verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta de nós, rapaz, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Olha o verso 19. Cavaram um servo de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, rapaz. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Verso 21. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, confusão, briga. Quantas pessoas estão vivendo na Sitna da vida? Verso 22. Portanto, dali cavou ainda outro poço, e com esse não contenderam, chamou-lhe rebote. Oh, glória! O Senhor tem um rebote na vida de todo aquele que crê. Rebote. O Senhor nos fará prosperar nesse lugar. Olhe para mim. O Senhor vai fazer seu casamento prosperar como ele nunca prosperou. Está chegando uma fase no seu casamento que você nunca teve. Casamento, irmão, é uma coisa maravilhosa. Quanto mais passa os anos, melhor fica. Talvez você está achando que está difícil, é porque está começando. Eu não tenho muitos anos de casado, mas tenho 20. Nesses 20 anos eu aprendi algumas coisas, mas minha esposa. Nós aprendemos, primeira coisa, ser feliz. E como que eu sou feliz? Fazendo ela feliz. E como ela é feliz? Fazendo eu feliz. Aprendemos isso. Demorou pra caramba. Ser feliz. Eu não quero ser feliz, eu tenho que ser feliz. E como que eu sou feliz, Paulo? Quando eu faço a minha caboquinha feliz. Tá rindo, Esther? Tá achando bom? Pode pôr a música. Existe um rebote de Deus na sua vida. Um rebote vai nascer na tua casa. Um rebote vai nascer na tua vida espiritual nesses dias. O teu deserto vai produzir. O problema não é o deserto, irmãos. O problema é o deserto sem produção. Muita gente fica no negócio de deserto. Israel está no deserto. E no deserto ele prospera e ele cresce.
E ele é um dos países de ponta do mundo. Olha para mim. Olhe para mim. Não preocupe com o deserto. Preocupe se você está produzindo ou não. Quem entende isso diz glória a Deus. Deserto foi feito para filho de Deus produzir. Aonde os outros não dão conta, os filhos de Deus produzem. Os outros não conseguem, os filhos de Deus é levantado e coroado. Oh, o filho de Deus tem a voz de Deus dentro dele. Sabe o que mudou a minha vida? Não é meu talento, é a voz de Deus que comanda a minha vida. Eu estou pronto, irmãos, antes de eu partir dessa terra, passar pelo menos uns 200 países da terra. Eu não sei em quantos que eu já passei, se 20 e pouco, 25, 26, não sei quantos mais. Mas eu creio que eu vou passar em mais de 200 deles. Sabe, não é porque eu sou bom, mas porque existe alguém que é ótimo, que habita dentro de mim. A voz dele comanda a minha vida. Eu era ninguém, irmão. Continuo sendo pouca coisa ainda. Mas existe uma voz que me disse: Luiz, meu guerreiro, meu guerreiro. Meu nome é um nome profético. Luiz quer dizer guerreiro de Deus. Antônio quer dizer preço estimado, valor de autoestima. Castro quer dizer fortaleza do grande rei. A voz do Senhor está dentro de mim. Olhe para mim. Vai vir inimigo de todo lado tentando matar teus sonhos. Eles vão tentar te confundir, te abater, te destruir, te arrebentar. Preste atenção. Existe uma voz que está dentro de você. Essa voz vai direcionar você a cada lugar. E aonde se fecha um poço, se constrói outro. E o poço que se fecha, ele será menor do que o que vai se brotar. Pastor Benedito. Cada poço que Deus nos dá, missionária Ilma, é maior do que o outro que se fechou. Pastor Eduardo. Cada vez Deus vai acrescentando na nossa vida. Está no deserto? Está. Mas está com Deus. Deus está conosco, missionária Delfina. O inimigo vai tentando sufocar, mas Deus, evangelista Ricardo, vai nos levantando, vai nos colocando em coroas. Preste atenção numa coisa. Eu tenho ainda 5 minutos para pregar. Preste atenção em algo na tua vida. Os nossos inimigos tentarão sufocar, controlar nosso futuro. Mas quem controla o teu futuro é Deus. Não tenha medo do amanhã, porque a voz de Deus falou, ela vai se cumprir na tua vida. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Como vai ser o amanhã? A Deus pertence. A voz de Deus está na tua vida. Ah, mas não tem jeito, não tem caminho. Ele abre um caminho, irmão. Não tem porta, Ele abre uma porta. Não existe esse... Ele abre, Ele cria, Ele se faz. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amigo. Mas eu não consigo, não tem jeito. Ele começa de novo. Eu caí, Ele te levanta. Ele te põe de pé. E Ele olha para você e diz: acredito em você de novo. Vamos lá, guerreiro. Vamos lá, guerreira. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai chegar aonde você precisa. Eu estou contigo. Eu acredito. Volta na herança, Diego. Volta na promessa. Eu estou contigo. Minha voz está contigo. Vai dar certo, Diego. Não é porque você quer. É porque Deus falou. E o que Deus fala, o inimigo pode tentar de todo jeito que ele não vai conseguir. Oh, glória! Eu me lembro quando eu cheguei em Angola, primeira vez que eu fui, minhas malas extraviou tudo, eu tinha que pregar demais. Eu tinha que pregar em 3 lugares no domingo, todo dia, duas vezes em outro lugar.
E não tinha mala, irmão, não tinha nem cueca, irmão. Tinha ido tudo embora, sem nada. E chegava um, fazia assim, o outro chegava, olhava o pé, mandava tirar o sapato, tirava, olhava. E vinha com o sapato, era pequeno, o outro era grande, porque os números são diferentes do Brasil. Terno rosa, terno florido, terno. Mas trouxe esse aqui, eu gostei dele. Os outros eu dei tudo para os outros. Esse aqui eu fiquei. Eu falei, isso aqui é a herança. Quando eu vestir ele, eu vou me lembrar. Por isso que eu estou te falando isso, eu vou me lembrar. O diabo diz, eu vou tirar as roupas dele, tudo, não vai ter jeito de pregar. Não prestou não. Um poço fechou. Deus abriu 10. Eu entrava igual um manequim para dentro de um quarto. Assim, eu lembro disso até hoje. Que é tanto de terno para me escolher. Ele eu escolhia, saía correndo, fazendo barra. Voltava. Tem pastor aí vestido de muitos ternos que eu dei. Pastor Ayrton que gosta dos ternos africanos. Ela ama. Ela pega ele, agora eu tô. Fala assim, você quer esse, meu filho? Não, mas essa é a minha cara. Ah, Deus. Deus é seu amigo. Ele é meu amigo. Ele é rei na nossa vida. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Quantos entendem isso? Diz aleluia. Quantos entendem isso? Diz aleluia. Oh, Sharamanare Corono. Eu quero te dizer algo nessa noite, fechando essa palavra. Nós não podemos desprezar, abandonar a herança que Deus nos deu. O que Deus te deu é muito grande. A Bíblia diz que Isaac, ele restaura os poços. Os inimigos tampam e ele vai, até ele vir no verso 25, olha o que diz aqui. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço e o chamou de Seba ou Beersheba. E está ali até hoje. Até hoje está o poço de Isaac ali em Beersheba. Nós temos que celebrar, levantar a herança do Senhor para nós. Nós não podemos negociar. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: nós temos que produzir. Fala mais forte, diga assim para ele: você tem que produzir. Nós temos que produzir. Na autoridade, na capacidade de Deus que está dentro de nós, diante dos nossos inimigos. Sabe o que aqueles homens fizeram? Olha o verso 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Elzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe a Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, como te fizemos somente o bem, e te deixaremos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Preste atenção, fechando essa palavra com duas coisas. Entenda: não murmure, não questione o deserto, mas sobressai sobre ele. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Faça que teus inimigos te respeitem. Não fique chorando, não fique lamurando, não fique desesperado, não fique fazendo besteira, não fique procurando resposta onde não tem. Levante, o Senhor é contigo, o Senhor está na tua causa, o Senhor está te vendo, o Senhor crê que você será o melhor dele nessa terra. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Irmão,
Se eu pude já pregar em mais de 25 países dessa terra, será que você também não pode? Se eu vou pregar a mais de 200, pastora Vera, será que você não pode pregar também? Qual é a diferença que tem entre mim e ti? Somos humanos, somos de carne. Nós só precisamos entender uma coisa. Precisamos entender a voz, evangelista Jane, a voz de Deus que está dentro de nós. É ela que vai nos levar, Juliano. É ela que vai fazer os inimigos fugirem diante de nós. É ela que vai fazer as fontes brotar. Quando Deus te dá uma promessa, Niel, você pode ficar tranquila. Ele é contigo. A voz de Deus na sua vida, ninguém entra, ninguém pode, Marcos. Ninguém pode sobressair a ela. Nós que temos que sobressair, a ponto de Abimeleque e os seus comandantes chegar a Eudes e dizer: nós queremos fazer aliança contigo. Fechando essa palavra, um crente, um cristão, um vencedor, um que faz o deserto produzir, é uma pessoa que levanta a bandeira da paz. Ele dá banquete para os inimigos. Olhe para mim, você quer crescer? Você quer produzir? Não feche as portas da tua vida. Tem gente que fica fechando a porta para um e para outro, fica brigando. Você não pode, você tem que abrir porta e não fechar a porta. Isaac, sabe o que ele fez? Pega aqui, evangelista Ana Paula. Sabe o que Isaac fez? Oh, glória a Deus. Senta aqui, Caetano. Traz aqui mais 2 cadeiras para mim aqui. Olha o que Isaac fez. Olha o que Isaac fez. Os caras tinham feito de tudo, estava no deserto, mas o cara ficou riquíssimo. Senta aqui, Delfina. Senta aí, minha filha. Olha aqui para mim. O que Isaac fez? Ele sentou com eles e diz: vamos comer, porque Deus tem me dado muito. Vamos celebrar o grande rei. Sabe aonde que ele fez isso? Em Beersheba. Sabe o que ele fez em Beersheba, pastores e líderes? Ele levantou o altar do Senhor. Ele edificou o altar. O nome do Senhor estava ali. E ele pegou as pessoas e começaram. Um líder, um crente, um cristão, ele não pode fechar a porta, ele tem que abrir porta. Eu tenho que ser amigo. Eu tenho que crer. Eu não posso ficar...
Obrigado, queridos. Deus abençoe. Olha para o teu irmão e diz assim: o extraordinário está te esperando. Fala para ele: você está no deserto? Mas vai acontecer algo extraordinário de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. O extraordinário vai te levantar, vai te colocar de pé, vai fazer você correr, vai fazer você vencer, vai fazer você celebrar, dançar, pular. Como é que era de primeira aquelas musiquinhas assim? Hoje não tem as mais. Mas era um negocinho assim, 3 para lá, 3 para cá e os outros lá. Cheio! Essa noite a glória de Deus vai vir na tua vida. Eu não sei o que tem acontecido, não sei o que tu está, que jeito, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é o Deus do extraordinário. Quando você entendem isso, diz glória a Deus. A dívida vai sair da tua casa nesses dias, e o Senhor vai arrancar junto a irresponsabilidade sua também. Você vai deixar de ser irresponsável. Se você ganha 1.000, você vai comprar só 900 a partir de hoje. Se você ganha 10, então você vai comprar 9.000. Mas vai sobrar. Vai guardar. Quem entende isso diz glória a Deus. Você vai deixar de ser cavalo, irmão. Fique de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja tu, ó Rei. Nessa noite.